Boa tarde todo mundo. Deixa eu ver quem tá aí. Será que o pessoal ainda tá almoçando? Deixa eu dar uma olhada aqui em que horas são, mais ou menos. Não estão mais almoçando, não. Boa tarde, meus amores. Quer dizer, 1h30 ainda pode ter alguém almoçando, não pode? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Nessa tarde de quinta-feira, né? Uma quinta-feira aqui em Brasília, meio quente, hein? Hoje ficou quente em Brasília. Vamos lá, deixa eu ver. Cibele, doutora Ana Cristina, tanta gente boa entrando agora. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adriana. Marise disse que não conseguiu a ligação. Ei, Rafael, gente, segue o Rafael, viu? Rafael Primor, um beijo, meu amado. Sertão Místico, um beijo pro Sertão Místico. Gosto muito dos vídeos. Lua, meu amor, saudade de Recife. Eu tô com a saudade de Recife, Lua. Tá na hora de fazer evento em Recife, porque eu tô com saudade de Recife, não é? Jennifer disse que ligou também, Cristina. Então, bora lá. Vamos conversar sobre isso. A gente sabia que ia terminar muito rápido, né? E o que é que aconteceu? O tempo inteiro a gente tentando fazer o quê? A gente estava tentando achar uma forma melhor de fazer essas inscrições. Então a gente tirou também o presencial e colocou também, né? E colocou tudo no telefone. Então acho que foram 4 telefones para todo mundo ir ligando, Então a gente está tentando fazer essas inscrições da melhor forma possível. Porque veja bem o que é que acontece. Se eu não faço inscrição, explode de gente dentro da Casa da Caridade. E daí a gente vai ficar respondendo como se fosse, né? Respondendo para os bombeiros. Tem uma série de leis que a gente tem que responder na quantidade de gente. É bem complicado mesmo. Então a gente está tentando ver a melhor forma de fazer. A gente vai tentar agora o próximo também como um site. A gente vai tentar de novo. A gente tentou o que todo mundo iam falando, né? A gente tentou presencial e telefone para poder ver como é que ficava. Depois a gente tentou agora só telefone. Então a gente pode tentar, na próxima a gente pode tentar para ser por algum site, alguma coisa assim. Vamos pensar nisso. Mas o que é que eu vim trazer para vocês? O que é que eu vim trazer para vocês aqui? Célia, fala para mim o que é que você não achou transparente. Olha só, as inscrições, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As inscrições, elas são feitas por telefone. São 4 pessoas fazendo por telefone. Todo mundo ligando de uma vez só. E às vezes o telefone não funciona. O que é que ele fica? Fica dando, né? Fica dando parado, né? Ah, Vanderlei, eu amo o Vanderlei, tô com saudade dele também. Fica todo mundo ligando uma vez só e realmente, entre o intervalo de uma desligar e outra atender, é que as pessoas conseguem. É muito complicado mesmo. Então a gente está sempre vendo como é que faz para, né? Para atender melhor. Porque senão a gente não vai acertar, né? A gente não vai acertar um jeito. Então, da próxima, a gente vai tentar também, via site, pra gente também ver se isso vai funcionar, tá? Pra gente ver se vai funcionar. Aí, ó, Simpla, do ingresso gratuito, podemos tentar, viu? Podemos tentar isso também na próxima. Agora, eu já vim aqui falar pra vocês da próxima, porque eu sei que muita gente não conseguiu essa de agora, né? Sei que muita gente não conseguiu essa de agora, e a gente agora precisa falar da próxima. Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que em novembro, no dia 2 de novembro, é o dia da saudade, né? Dia 2 de novembro cai numa segunda. Segunda. Esse ano,
o que eu quero fazer? Vejam bem aí que eu acho que é dia 31 no sábado e dia 1º, né? 31 no sábado e dia 1º no domingo. 31 no sábado e dia 1º no domingo. Eu tô querendo fazer nesse ano um pequeno congresso da saudade. A Casa da Caridade nunca fez congressos, né? Nunca fez congressos. Até agora a gente sempre faz um dia de evento e às vezes esse dia fica muito corrido. Então eu quero ver de vocês o que é que vocês acham de fazer, em vez de o evento, né? O evento, que é só um dia da saudade, nós fazermos um congresso da saudade. E o que é que seria esse congresso da saudade? Dia 31 no sábado e dia 1º no domingo. 31 e 1º no domingo, certo? E o que é que a gente pode fazer? Um dia à tarde pode ser só psicografia. Daniel já autorizou. Então, um dia a gente faz só psicografia e no outro dia a gente faz o evento com palestrantes, com conversas, com tudo aquilo. A gente pode fazer no sábado o congressinho e no domingo de manhã a gente faz a psicografia, que aí a gente já deixa marcado também. Se preciso for, né, porque eu tô sempre tentando fazer dentro da Casa da Caridade agora, mas se preciso for, o que é que a gente faz? A gente leva esse congresso para um lugar maior. A gente já vai dando uma olhada aqui em Brasília, onde a gente pode fazer esse congresso para ser num lugar maior, tá bom? Então, só fiquem atentos, porque eu tô garantindo para vocês que em novembro tem a psicografia, né? Tem a psicografia. O que eu quero ver é se a gente faz um congresso. Chama convidados, conversa, porque é um período muito ruim, né? Que é justamente o dia de finados. É muito complicado para algumas pessoas. Então, a gente pode fazer assim, e aí a gente tenta fazer, talvez pelo Simpla, as inscrições, para a gente também... pra gente poder também ver como é que fica. Se preciso for, a gente faz um congresso maior. Eu tento ver se a gente consegue levar para o mesmo lugar que fazia as psicografias antes, tá bom? Vou ver como é que tá, vou ver com nossa colega, nossa amada Jane, como é que faz pra gente fazer lá. Então aí a gente coloca 1000 pessoas, quem sabe, assim talvez fique melhor. Eu quero fazer também o que for bom para todo mundo, porque esse trabalho é difícil de todo jeito. E eu entendo vocês, né? Eu entendo vocês. Então, dia 31 e dia 1º de novembro, salvem essas datas. 31 e dia 1º de novembro, salvem essas datas. Um pequeno congresso em Brasília, tá bom? Congresso da Saudade. Eu pensei nisso ontem, porque eu já vinha pensando que ia acabar muito rápido, né? Então, dia 31 e dia 1º de novembro, nós fazemos o Congresso da Saudade, tá bom? Vê se assim fica bom para vocês. Esse ano ainda tem evento em Recife, ainda não marquei a data, mas tem evento em Recife, né? A gente tá vendo, ainda vou me reunir com as pessoas, com a Lua, com a Luana, com as pessoas de lá, pra gente resolver. Mas esse ano tem evento em Recife também, porque tem muita gente precisando também dos frutos desse evento, não só de forma espiritual, mas também de forma material. Agora o que eu quero dizer para vocês, vejam só, agora dia 21 de fevereiro, tem o Congresso da Fraternidade Sem Fronteiras em Brasília. Tem um Congresso da Fraternidade Sem Fronteiras em Brasília. Quem não conseguiu ir para a psicografia em si, se inscreve no Congresso da Fraternidade. Por quê? Porque carta, realmente, a psicografia, eu tenho que fazer em eventos também certos, para poder ajudar as pessoas de fora a vir. Mas isso não significa dizer que eu não posso dar recado, que eu não posso, enfim, dar os meus recados no dia da fraternidade. Pelo contrário,
O meu amigo Wagner é super aberto, é uma pessoa bem espiritualizada em relação a isso. Então, dia 21 de fevereiro agora tem Fraternidade Sem Fronteiras. E tem Mayra o dia inteiro lá, tem Mayra o dia inteiro. Então, quem puder, se inscreve, né? Se inscreve no dia 21 de fevereiro no site da Fraternidade Sem Fronteiras. As inscrições estão sendo feitas por lá. Por quê? Porque esse evento é da fraternidade e nós somos, né? Nós somos colaboradores, voluntários, né? Nós somos pessoas que vamos trabalhar nesse dia para a divulgação dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Então eu vou estar o dia, né? O dia todo nesse evento. Então não tem um porquê. Esse dia é dia de espiritualidade também, tendo autorização, tendo tudo certo também, eu não me furto, pelo contrário. Inclusive, se a espiritualidade disser é ali que tem que se escrever uma carta, não tem um dia específico também, eu posso fazer. Então, vão também ao evento do dia 21 da Fraternidade Sem Fronteiras, tá bom? Tem esse evento, dia 21, na Fraternidade Sem Fronteiras. 31 e 1º de novembro, garanto para vocês que um dia será psicografia. 31 e 1º de novembro. Vocês sabem que a gente sempre faz o Dia da Saudade em Brasília, né? É conhecido o Dia da Saudade em Brasília. Ele sempre ocorre próximo ao dia 2 de novembro, que é onde os nossos irmãos católicos, né? Os nossos irmãos católicos, eles têm o dia de finados, né? Tem o dia de finados. Então, o que é que acontece? A gente sempre faz o Dia da Saudade para tirar esse peso, né? Para tirar esse peso desse dia que muitas vezes tem para as pessoas. Então, pronto, a gente vai montar um pequeno congresso no dia 31 e dia 1º. Vamos colocar as inscrições pelo Simpla. Vamos tentar colocar as inscrições pelo Simpla para a gente ver se assim fica melhor. Quando eu terminar esse vídeo, eu quero que vocês coloquem assim: vamos fazer o congresso, ou não vamos fazer o congresso, ou é melhor só um dia. Vejam isso, porque se for só um dia, aí tem que ser o Dia da Saudade. Mas, se a gente resolver fazer um congresso, vamos ver aí quantas pessoas se interessam no congresso, que a gente vê, né? A gente vê onde se coloca. Mas, o próximo evento na Casa da Caridade é 21, viu? O próximo evento da Casa da Caridade é 21 de fevereiro, porque vai ter a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, já tem um evento aí muito próximo, viu? Tem um evento muito próximo aí da Fraternidade Sem Fronteiras, que já pode colocar. E aí, conversando, preciso voltar a Recife, temos que fazer um grande evento para arrecadar comida, arrecadar brinquedo, arrecadar tudo para as famílias de lá também, viu? Para as famílias de lá também. Então, Recife também já vou me reunir para ver como é que nós vamos fazer, tá bom? Certo. Vou convidar várias pessoas também, vou convidar, pode ficar certo que eu vou fazer o meu chamado também, tá? Para pessoas que eu gosto, que eu acho que vem trazer pra gente, assim, né? Amor, carinho, espiritismo e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai montar esse congressozinho dia 31 e dia 1º, tá? O pessoal de Franca me perguntando sobre o Conespfran. Vai ter o Conespfran, o Carlos de Mendes já até publicou, vai ser um belo do Conespfran. O Conespfran desse ano ficou no dia 7 e 8 de novembro. Muito próximo da data do Dia da Saudade em Brasília, né? E aí eu preciso estar também em Brasília, eu preciso ficar no evento, eu preciso organizar o evento, e o pós-evento é muito difícil, né? É muito cansativo. Então, vai ter o Conespfran esse ano, eu não vou participar, mas tem grandes nomes, né? Tem nomes muito bons. Mas também, esse ano, prometi voltar a Franca, então a gente já tá vendo também um evento para Franca, tá?
Eduardo Gibelli, eu, Suzy, pessoal do Recanto. Então a gente já tá vendo um eventozinho em Franca pra gente se abraçar, pra gente se beijar, pra gente estar junto. Mas vai ter o Conesp Fran esse ano, se eu não me engano, 7 e 8 de novembro, com vários bons palestrantes, pessoas ícones do espiritismo, e é uma grande oportunidade também, tá? Conesp Fran em Franca, 7 e 8. Em Brasília, o nosso congresso será dia 31 de outubro e dia 1º de novembro. Pega na mesma semana, tá bom? Mas não impede, né? Não impede de participarem dos dois, se quiserem, né? O pessoal de Franca também. Mas é isso, tá bom? É isso. Sim, e aí é isso que eu tô dizendo. A gente já tá em conversa para marcar um dia pra Franca, tá bom? Pensando aí em setembro, pensando em dezembro, tá? Pensando em setembro ou pensando em dezembro também, né? Pensando em setembro e dezembro, essas duas datas também, que aí tem que ver com Dudu e tudo mais. E a Suzy tá fazendo a organização aí pra gente também. Pra gente fazer o nosso eventozinho também em Franca, viu? Também em Franca. Prometi que ia a Franca esse ano e vou a Franca, tá bom? Pronto. Então, deixa eu ver mais que vocês perguntaram. Mato Grosso do Sul tá marcado, João Pessoa tá marcado. Menino, sou ruim de cabeça, mas eu vou marcar, tá bom? Mas eu vou marcar aqui no Instagram pra fazer, tá? Então, o próximo evento é agora dia 21 de fevereiro, viu? Não, Keila, Recife tá certo disso, né? Todo ano tem que fazer Recife, porque tem muita gente precisando, né? Tem muita gente precisando dos dois trabalhos, do trabalho espiritual e também do trabalho, né? E também do trabalho da caridade. Tem muitas famílias em Recife que, né, ganham com isso, tá bom? Esse ano ainda tem a viagem que eu tô organizando para a África. Esse ano também tem Recife. Esse ano tem muita coisa boa pra gente. Sim, Dia das Mães, tem Dia das Mães. Nós vamos fazer o eventozinho dos Dias das Mães também, porque a gente fez o primeiro evento, né, esse ano passado, para fazer um, como é que se diz? Um piloto, para ver se as pessoas gostariam de fazer esse evento do Dia das Mães. E foi muito bom, a gente viu que foi muito agradável, fez bem para todo mundo, então a gente também vai fazer. Pois é, Lu, a gente pode fazer um congresso em Recife também, né? Um congresso em Recife, vamos movimentar e vamos fazer esse congresso também em Recife. 2 dias em Recife, olha que coisa boa. 2 dias em Recife. Vai ser maravilhoso também. Ah, tem Uberlândia, gente. Fica de olho também no Congelde, no Congresso de Uberlândia, tá bom? No Congelde, no Congresso de Uberlândia, tá bom? Vejam direitinho essas datas também, tá? Olha aí, tem muita coisa boa esse ano. A gente vai ter muita coisa boa, tá bom? Então, já tá marcada a próxima psicografia também, em novembro, dentro desse congresso, 31 a 1º de novembro, tá bom? A gente sempre faz o Dia da Saudade e agora a gente faz o Dia da Saudade com a psicografia. Pode ser assim? Então, assim, ó, eu sei que às vezes a gente quer conseguir logo, mas vejam, é sempre no tempo de Deus, é sempre no tempo da espiritualidade. Eu não tenho essa questão de fazer as cartas ou dar os recados, né? Somente no dia da psicografia. As pessoas confundem muito isso. Pode ser a qualquer dia dentro da Casa da Caridade, tá bom? A gente voltou a marcar a psicografia assim, porque muitas pessoas, né? Muitas pessoas pediram isso, porque moram fora daqui. E aí fica mais fácil comprar passagem, fica mais fácil, né? De chegar até aqui, de se organizar, que a gente sabe que tem que se organizar, né? Que a gente sabe que tem que se organizar. Então, gente, a agenda de 2026 já tá aberta. Eu confesso para vocês que esse ano é um ano que eu tô tentando viajar menos. Por quê? Porque preciso dar mais atenção à Casa da Caridade, preciso reavaliar os projetos para voltar com as famílias que a gente teve que descadastrar.
Hoje mesmo é o dia que eu apresento a minha tese, né, para ser aprovado ou não no mestrado. Então, quero começar, né, quero começar a fazer o mestrado esse ano. Então, eu preciso começar a organizar melhor. Por isso que eu marquei menos viagens esse ano. Menos viagens. Ano passado eu fiquei muito esgotada, muito cansada. E é por isso que eu esse ano, né, infelizmente tive até que negar alguns convites, que eu não gosto de negar convite. Eu até falo para os meus irmãos, olha, a prioridade, quando eu nego um convite determinada data, a prioridade se torna daquele lugar também. Então assim, a gente vai, eu vou conseguir atender todos os convites, seja esse ano, seja no próximo ano. Nós vamos fazendo tudo com equilíbrio, viu? Tudo com equilíbrio. Vamos tentar a próxima agora para esse congresso. Inclusive, vou abrir as inscrições mais cedo para esse congresso. Vou tentar pelo Simpla também agora. Vou tentando conforme vocês vão dando as sugestões também. Porque a psicografia voltou assim agendada como dia de psicografia a pedido de vocês também, que ficava mais fácil, tá bom? É sempre complicado, porque tem muita gente querendo, né? Mas nós vamos conseguir, tenham paciência, né? Fiquem tranquilos em relação a isso. Nós vamos conseguir, vai chegar a hora. Mas vão a casa sem ser dia de psicografia. Vão a casa em dias de eventos. Sérgio Castro, meu bem, São Luís, eu quero ir a São Luís, assim que um centro espírita me convidar aí em São Luís, eu vou para São Luís, pode ficar certinho que eu vou. Quero conhecer São Luís também, viu? Vou com certeza. Então, esse ano nós vamos fazer tudo junto com vocês. Vocês sabem que a Casa da Caridade é feita para vocês, por vocês. Então, eu quero fazer tudo de um jeito que for bom para vocês também. Então, não fiquem chateados, não fiquem desesperados. Pelo contrário, a psicografia só continua sendo feita porque vocês querem, vocês precisam. Então, não se preocupe, a gente vai fazer. Eu já dei uma nova data para novembro. Se surgir outra data, a gente põe no meio do ano. Mas eu já estou dando uma data certa, um congresso em novembro. No dia 31 de outubro a 1º de novembro, ou seja, 2 dias, que seria já o Dia da Saudade. Seria o Dia da Saudade que a gente faz aqui em Brasília todo ano, tá bom? Seria o Dia da Saudade, todo dia, perto do dia 2 a gente faz, tá bom? Então não fiquem tristes, tudo tem um tempo correto. E acima de tudo, a gente precisa conversar sobre a psicografia. É maravilhosa. Receber a comunicação espiritual é maravilhosa. Mas não é só isso, né? Não é só isso. É também o aprendizado, é também a reforma íntima, é também a preparação para receber essa comunicação. É também a caminhada, né? A caminhada que a gente faz para receber essa comunicação. Então, é preciso que a gente também aprenda essa caminhada. Os recados, sempre que eu tenho, eu dou por aqui, né? Eu não tenho proibição de dar recado por aqui. É claro que com as diversas perseguições que eu sofri, seria até mais fácil eu não fazer isso, mas eu jamais vou paralisar um trabalho porque outras pessoas acham que não gostam, ou enfim, são contra. E isso é normal da vida do médium. Se não tiver rejeição, né, na vida do médium, aí ele não tem vindo fazer a jornada certa dele, ele não tem vindo. Se nem Chico Xavier agradou, né, se nem outros nomes que são missionários agradaram, quanto mais eu só posso fazer o meu trabalho e esperar, né, esperar que as pessoas que precisam tenham alento, tenham conforto. Então,
Vamos ficar todo mundo calmo, vai acontecer para todo mundo. Então, vejam essas datas. 31 de outubro a 1º de novembro, o nosso Congresso da Saudade aqui em Brasília, que é o mesmo dia da saudade. A única coisa que vai mudar é que a gente só fazia um dia. Agora a gente vai fazer 2. Um dia de congresso e um dia de psicografia, tá bom? Vamos abrir pelo Simpla, né? Vamos abrir pelo Simpla, pra gente poder... Oi, Selma, alma perfumada, foi você que me mandou. Ó. Certo, eu vou responder. Um Simpla pra gente tentar fazer também, né? Pra gente tentar também fazer o quê? A gente fazer da forma que vocês estão dando sugestões, tá bom? Então, dia 31 de outubro e dia 1º. Está acertado o Congresso da Saudade, tá bom? Então, vou marcar Recife, vou marcar Franca e já tem outras marcadas pra gente colocar o dia das viagens. Mas o próximo evento, não deixem de participar. O próximo evento é dia 21 de fevereiro, que é o evento da fraternidade. Não esperem para vir conversar comigo, para falar sobre recado, sobre cartas, só no dia da psicografia, porque pode acontecer todos os tempos que eu tiver na casa. Isso não tem, tá? Isso não tem mais, não tem assim uma... Não é que só acontece no dia da psicografia, entende? Pode acontecer a qualquer tempo. Participem também do evento, tá bom? Dos eventos. Participem do dia 21, do evento da fraternidade. E essa é a minha promessa. Eu vou a Franca esse ano, vamos marcar um evento em Franca. E o evento de Recife, que ainda não tá marcado, mas vai acontecer, tá bom? Então, eu tô respondendo isso porque tem muita gente me perguntando sobre Franca e sobre Recife. Então, vai acontecer os dois, tá? Vai acontecer os dois. Célia Sena, comente sobre Rodrigo Castanheira. Célia, o que é que aconteceu? No sábado, no dia que eu fiz a oração, né? No dia que eu fiz a oração, eu falei justamente sobre isso. Eu conversei sobre violência, eu conversei sobre paz, eu conversei sobre tudo isso. Já que, meu amor, prometo... Eu conversei sobre tudo isso, mas infelizmente bugou alguma coisa no Instagram e ninguém conseguiu salvar a oração de sábado passado, que foi uma pena. Mas eu falo sim, vejam bem. Nós vimos comentando na oração o quanto a violência nasce de nós. E a violência, ela não está adstrita às pessoas que se consideram mal. Por quê? Quase ninguém se considera mal, quase ninguém se considera, né? Quase ninguém considera que tem falhas de caráter. É muito difícil. A gente está sempre se considerando bem. Quando você pergunta, você tem inveja? Não, não tenho inveja. Mas quando você pergunta, alguém já teve inveja de você? Todo mundo, né? Deise tá no caminho certo. Não se preocupe com represários, tá? Não se preocupe com represárias. Então, assim, ó, todo mundo tem pontos que precisam mudar, tem falhas que precisam mudar. E muitas vezes essas falhas são alimentadas por nós de um jeito que a gente não percebe, ou mesmo percebendo, a gente tem uma dificuldade de mudar. É muito difícil você perceber falhas em você. É muito difícil você perceber seus atos negativos. E é daí que nasce a violência. Dos atos negativos, das falhas de caráter que não são cuidados por nós. Que não são organizados por nós. Vamos falar uma verdade aqui. Todos nós temos inveja. Todos nós, uma hora ou outra na vida, vamos experimentar essa sensação de inveja. Todos nós podemos experimentar isso. Isso é um ato humano, viu? Isso é um sentimento humano. Mas daí, quando você perceber isso, você vai parar, vai sentar e vai dizer o quê? Por que é que eu estou
sentindo esse sentimento em relação a essa pessoa ou em relação à coisa que ela conseguiu, ao passo que ela conseguiu dar, que eu me invejei. Por que é? Será que é porque eu trabalhei menos que ela? Ou será que é porque eu tenho esse sentimento dentro de mim que se eu não estiver bem, ninguém mais pode estar bem? Outro sentimento é de admiração. Quando eu admiro uma pessoa, eu olho para ela e penso, eu queria chegar a ser como, vou dizer para vocês, como eu digo, a ser como um Chico Xavier. Eu queria dar os passos que Chico deu. Eu não estou falando das coisas que o Chico fez, das cartas que o Chico escrevia, de como o Chico ficou conhecido, não. Mas eu gostaria de ser muito parecida com o Chico. Eu gostaria de ser mais humilde, eu gostaria de ser mais pacífica, eu gostaria de ser mais amorosa, eu gostaria. Isso é admiração. E o que é que eu faço com a admiração? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar tudo aquilo que eu preciso mudar para chegar próximo ao Chico. Inveja é quando eu digo assim, eu quero o que a outra pessoa tem. Eu não quero igual, eu não quero perto, eu quero aquilo que a pessoa tem. Eu quero exatamente o que aquela pessoa tem. O que ela conquistou é o que eu quero. Eu não quero outra coisa, eu quero aquilo. Isso é inveja. E como é que eu posso trabalhar a inveja? Peraí, Mayra, tá errado. Tá errado. A outra pessoa fez o trabalho dela, a outra pessoa fez a caminhada dela, travou o caminho dela, usou os sapatos dela. E você precisa entender isso, que para que você queira chegar, né, como aquela pessoa chegou, você precisa também fazer o seu caminho, o seu trabalho. E é daí que nasce também a violência. A violência nasce da inveja, a violência nasce da soberba, a violência nasce do ego. O ego é triste. Quando o ego sobe, ele atrapalha em todas as áreas. Ele atrapalha na área profissional, porque antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom humano. Principalmente isso. Ele atrapalha na área religiosa, quando os egos crescem, as pessoas imaginam que são cargos que tem ali, principalmente nessa área de internet. O que é que acontece? As pessoas agora vislumbram números, seguidores, aparições. E eu não estou falando das pessoas que trabalham com a internet, não. As pessoas que trabalham com a internet, né? Com a internet, é daí, a profissão delas é isso, eles trabalham com a internet. Eles sim têm que ter essa motivação. Agora, nós que somos religiosos, nós que somos espíritas, espiritualistas, nós não podemos deixar o nosso ego. Quem tem que aparecer é Jesus, né? Que eu me diminua e que tu cresça, Senhor. É isso que João disse. Então, não temos títulos. Títulos tem dentro de outras doutrinas também, né? Dentro da doutrina católica tem hierarquia. Então, aquilo ali eles vão galgando de acordo com o que eles vão caminhando, tá certo. Mas de todo o resto não existe um título. Não existe melhor, maior, médio. Não existe melhor palestrante. Existe palestrante que você se afina. Existe palestrante que você não se afina. Acontece assim também com a mediunidade. Existe médio que você se afina. Existe médio que você não se afina com o trabalho. Então, quando o ego sobe também, em todas as áreas ele prejudica. Aí o que é que acontece? Os homens, os jovens, as crianças estão crescendo aprendendo exatamente isso. Aprendendo que elas podem ter tudo, aprendendo que se elas não tiverem tudo, a outra pessoa também não pode ter o que elas não têm, e aprendendo que tudo se resolve no grito e na violência. Quero destruir alguém, vou queimar ela na internet. Quero destruir alguém, vou fofocar dela no meu trabalho. Quero destruir alguém que aparentemente está mais feliz do que eu vou, né, falar mal dela para os outros. Vou perseguir, vou humilhar, vou exarcar. Acontece que isso são sentimentos que nós não trabalhamos dentro de nós. Nós não trabalhamos isso hoje em dia. Nós não trabalhamos as frustrações, nós não trabalhamos nossas decepções, nós não trabalhamos isso e aí a gente projeta no outro. O que aconteceu com esse rapaz foi a projeção de todas as frustrações de outro ser humano. As frustrações de quem
sempre teve, né, um sim, quem sempre não arcou com as consequências. É preciso que a gente deixe também as pessoas arcarem com as consequências dos seus atos e também que a gente possa arcar com as consequências dos nossos atos. Nós fazemos escolhas, né? Nós fazemos escolhas e nós também travamos as consequências dessas escolhas. Por isso que hoje em dia, quando você vai tomar uma decisão, uma escolha, você tem que pensar no que vem depois dela, para que você também arque com essas consequências. Então, é necessário que a gente acabe com a violência primeiro dentro de nós, porque a gente não vai mudar o outro ser humano. Você não vai conseguir mudar ninguém. Você vai adoecer olhando para o outro e tentando fazer essa mudança. Começa de nós. Começa daquilo que nos fere, daquilo que nos frustra, daquilo que a gente não está conseguindo mudar, das nossas decepções, daquilo que a gente ainda não conseguiu andar ou sair, do nosso ego de vaidade. Ah, porque eu quero ser a melhor palestrante, a melhor médium da doutrina espírita, porque eu quero ser a melhor espírita, porque eu quero ser conhecida, eu quero... As palmas que hoje batem para você podem não ser daqui a uma semana. Quem hoje muito te ama, pode daqui a 30 segundos, porque você não fez algo que essa pessoa gostaria, deixar de te amar. Aquele que te beija pode também te bater. O ser humano, ele é extremamente uma caixinha de surpresa. O máximo que você pode fazer é trabalhar no caminho do bem, trabalhar da forma mais séria possível, ser uma pessoa ligada à ética, à moral, tentar, acima de tudo, reformar seus atos falhos. É o máximo que você pode fazer. Você não pode, de jeito nenhum, ser responsável pelo que os outros fazem. Então, ao meu ver, a violência vem do ego, da inveja, de todos esses sentimentos não tratados. E não é no outro, é em nós. É tratar em nós para que essa violência não nasça. E assim a gente pare de perder vidas. São vidas jovens, vidas femininas também. Por que que a violência cresce tanto? Por que que a violência cresce? Porque nós também estamos consumindo violência. Nós consumimos a violência. As pessoas não apartam uma briga. Não apartam, mas elas filmam a briga. Elas não vão lá para fazer uma defesa de um agressor, mas elas filmam e colocam na internet a agressão. Por que é que a gente não está conseguindo cultivar a paz? Por quê? Porque a gente consome esse tipo de violência, vende muito. Quer ver um vídeo viralizar na internet? É um vídeo violento. Quer ver um vídeo viralizar na internet? É um vídeo falando mal de outras pessoas. Quer ver um vídeo estourar? É um vídeo de baixaria. Um vídeo de gente colocando pessoas para baixo, brigando com outras pessoas, falando mal de outras pessoas. Isso vende, que é uma beleza. O ódio está sendo vendido, principalmente dentro da internet. Então, nós temos responsabilidade também pelas violências que ocorrem. O consumo da violência hoje pelas redes sociais está fazendo também que ela... Porque o problema é que o consumo da violência nas redes sociais, ele sai da tela. Ele sai da tela e entra nas pessoas. E depois ele sai das pessoas para outras pessoas. O que você está consumindo? Eu recebi um vídeo aqui, falando mal de um padre. Peraí que eu vou olhar. Fofoca do padre. Recebi um vídeo falando mal da Mayra. Recebi um vídeo aqui, esculhambando a Mayra, falando que Mayra é falsa, que Mayra... Peraí que eu vou abrir. Eu vou abrir aqui porque... Não, quero ver o babado, quero ver o babado. Peraí que eu tô abrindo um vídeo aqui que falou que o outro não sei o que era... E isso, você vai fazendo isso e vai divulgando os vídeos. Pega um vídeo de caridade. Compare a um vídeo de violência. Uma vez eu até brinquei, eu falei, cara, se nesses vídeos de perseguição eles falassem mais sobre os projetos de caridade da casa, talvez isso fosse dar milhões de doações.
Porque viraliza muito rápido. As pessoas hoje em dia não estão interessadas na verdade. Elas estão interessadas em produzir aquilo que dá mais like, aquilo que dá mais visualização. Hoje em dia eu olho para as pessoas que têm mais violência, principalmente aqueles que se consideram, né? Que se consideram inimigos até do meu trabalho. Eu olho, eu sinto uma piedade tão grande, porque eu fico pensando... Como pode as pessoas terem que ficar me assistindo, por exemplo, agora, o tempo inteiro, no sábado de noite, em domingo, pleno domingo, numa live de 3 horas, num podcast de 3 horas. Por que que eu me sinto na obrigação de estar assistindo uma pessoa que eu não gosto? Olha como são as coisas. E eu sinto uma piedade, porque quando eu não gosto de um trabalho de alguém, simplesmente eu rolo para cima a vida que segue. Essa pessoa vai fazer o trabalho dela e eu continuo fazendo o meu. Mas não funciona assim com o ser humano. Então eu venho trazendo para vocês a nossa responsabilidade nisso tudo. Tá divulgando um vídeo falso? Tá divulgando um vídeo que faz outra pessoa sofrer, ser humilhada? Tá divulgando o vídeo e fazendo fofoca que faz mal a outra pessoa? Tá fazendo tudo isso? Então você tá ajudando na violência. Eu não posso me compadecer com as vidas sendo tiradas se eu tô promovendo violência também. Não promovam violência, não promovam violência. E vocês têm uma grande arma na mão de vocês. Isso tudo pode acabar quando esses canais, essas pessoas passarem a não ser visualizadas. Existe também um grande problema na religião do medo. Na maquiagem da religião e da doutrina. Quando eu falo religião, entendam religião, doutrina espírita, tudo isso. Existe uma maquiagem. Existem pessoas que falam muito bonitos, pessoas que pregam Kardec como ninguém, pessoas que pregam, né, o cristianismo, pessoas que pregam diversos tipos de religião. É muito bonito, a Bíblia inteira decorada, tudo aquilo lindo. E de repente, o exercício não é esse. Existe uma grande vaidade ainda dentro dos meios religiosos. A vaidade por aparecer, a vaidade por estar inserido dentro de movimentos, que é uma coisa que, por exemplo, eu já deixei isso para trás há muito tempo. Há muito tempo. Eu quero ser espírita da doutrina dos espíritos, não dos espíritas. Meus irmãos espíritas que me perdoem, mas todos nós que estamos aqui nesse plano somos errantes, podemos errar, então eu preciso seguir a espiritualidade. E se isso vai provocar coisas boas, coisas ruins, isso é consequência. Eu paguei um preço muito alto pela liberdade, mas nunca paguei algo tão bem pago como isso. Então, se você se preocupa com a violência que está acontecendo, né? Você precisa parar você de consumir isso. Parar você de consumir isso. E cuidado com o que você se inspira, com o que você considera ídolo, com o que você considera... Sabe por quê? Porque você precisa ver, né? Você precisa ver o que as pessoas são de verdade, não aquilo que elas pregam. Não aquilo que elas pregam. Eu dei um exemplo uma vez para vocês. Eu conheci uma pessoa que só conheci pela internet, né? Um palestrante, só pela internet. Muito conhecido, muito bem visto, muito... Enfim, eu também tinha uma grande admiração pela pessoa ali. Inclusive, eu falava, nossa, eu queria ser muito parecido. Mas quando conheci o pessoal, eu disse, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem bastidores dentro de toda religião, dentro da doutrina também tem bastidores que não são bonitinhos como aparece nas telas. E quando isso acontece é complicado. Aí fala, Mayra, por que é que você nunca fala sobre isso, sobre as coisas negativas? Jamais eu vou falar sobre as coisas negativas que acontecem, porque as pessoas de dentro do espiritismo fazem, não é o espiritismo. Nós espíritas não somos a representação do espiritismo, nem aqui nem nunca. Então jamais, pelo contrário, eu acho que tem que ter cada vez mais situações, cada vez mais psicografias. Eu acho que tem cada vez mais médios psicógrafos aparecerem.
Quem tem que fazer o crivo é vocês. Eu quero que muitos médios possam trabalhar. Eu quero que as pessoas possam ter a liberdade de ter a sua fé, a sua crença, porque a violência também acontece quando tem um preconceito, o preconceito racial, o preconceito religioso, o preconceito de orientação sexual, tudo isso. É aí que acontecem os males, é aí que a violência nasce também. Então é muito sistematizado o nascimento da violência, mas começa por nós. Começa por nós. E tá fácil de resolver, não tá difícil não, começa por nós. Vamos começar pelo que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que é que você pode fazer para melhorar? Eu não quero só você se lamentando pela vida que se foi. Eu quero você fazendo a sua parte também para evitar mais violência. Parem de idolatrar pessoas também, sabe? Parem disso. Vocês têm ídolos que são próximos de vocês, pais, mães, pessoas que fazem de tudo por vocês, pessoas que dão duro, que trabalham, pessoas que não estão em rede. Enfim, vejam isso. Ah, Mayra, mas aí você está pregando... Não estou pregando contra ninguém, estou pregando a favor de Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, não é Mayra, não é médium, não é pastor, não é padre, ninguém. Agora, eu tive a honra de conhecer pessoas, por exemplo, que eu sempre digo a vocês, que foram para mim, assim, verdadeiro exemplo de todas as religiões. Posso dizer algumas pessoas, por exemplo, o padre Fábio Marinho, fantástico. Eu conheci ele, o pessoal dele, sabe? Tudo que esse padre me falou, me ensinou, tudo que nós trocamos, você vê ali realmente. E ele é padre, ele é católico, ele tem uma doutrina diferente da minha. Mas na área do amor, da caridade de Jesus, você se alimenta. Você se alimenta de tudo que aquele padre fala. Então eu tenho uma admiração extrema pelo padre Fábio Marinho. Tem pastores que eu conheço pessoalmente, que não estão na rede, que eu também amo de paixão. Eu amo escutar, eu amo ouvir a exortação desses pastores, né? Tem espíritas que eu amo de paixão, você escutar, sabe? Às vezes vocês conhecem o Gibeli só pela internet, mas o Gibeli pessoalmente é muito melhor do que o Gibeli da internet. O Gibeli é aquele que liga, que conversa com você, aquele que, sabe, fala de Jesus, pratica Jesus. Vocês acham que ele não tem obstáculo? Tem muitos. E o Gibeli era uma das pessoas que eu gostaria muito que estourasse no Brasil. Inclusive, quero pedir para vocês, sigam Eduardo Gibeli, né? Sigam Eduardo Gibeli, é um conteúdo bom. Flamarion Vidal, Geraldo Kern, Patrícia Mello, Max Leno, Ana Tereza Camasmi, maravilhosa. Rafael Papa, maravilhoso. Johnny Breno, maravilhoso. Gente, tem tanta gente boa no meio espírita também. Tanta gente boa, tem gente que eu não conheço e gosto muito. O Roosevelt, né, o Tiago, que eu vejo palestra dele, gosto muito também. Então tem tanta gente, tem a Laine, tem o Felipe Jimenez, tem muita gente boa, basta a gente garimpar. E aquilo que você for vendo que te atrai, mas que depois você vê que não é aquilo que você percebeu, não era aquilo que você acreditava, não tem problema. Segue com a vida e a vida do irmão, ele vai prestar conta da vida dele. Então, assim, as pessoas hoje estão ganhando muito no escândalo. Isso é muito ruim. É ruim para as religiões, é ruim para a doutrina, é ruim para as pessoas. As pessoas escandalizam para poder, né, ganhar. Sim, Aloísio do Café com Evangelho, Mogas, né, de Portugal, Deninho, sabe? Nibipensa, Amanda. Tem muita gente boa aí praticando o espiritismo, só que tá longe dos holofotes, né? E a gente acaba perdendo, né? A gente perdendo a oportunidade de ver. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte, eu gosto de um pastor que às vezes eu esqueço, acho que é Rodrigo Silva. Ele tem um livro chamado Ceticismo da Fé. Acho que ele tinha um canal no YouTube, chamado Evidências. Amo.
Quer dizer que tudo que ele fala, ou que tudo que os outros falam, eu concordo, ou diz respeito também, ou coincide com a minha doutrina? Não, doutrina é uma coisa, cada um tem a sua. Agora, a essência do que você pode aprender, do que você pode andar de mão dada, tá tudo certo. As nossas diferenças não nos separam, elas nos atraem, né? Toda terça, o Eduardo Gibelli, né? O Eduardo Gibelli tem o barquinho, tá bom? Tem um barquinho, Eduardo Gibelli. Tem o Deninho Andrade, tem a Laine Andrade, tem a Nibe Pência, tem a Amanda Espiritismo, né? Tem muita gente boa. Ó, tem as pessoas aqui falando sobre Haroldo Dutra. Haroldo Dutra. Gosto muito das palestras de Haroldo. Gosto muito da tradução do Novo Testamento de Haroldo. Acho ele firme nas coisas que ele diz, né? Então, gosto muito. Então, a gente tem muita gente aqui, a gente recorrer na internet para fazer o bem, a gente acaba consumindo coisa ruim. Em vez de você perder tempo assistindo uma coisa de violência, uma coisa de fofoca, assista isso, só assim a violência vai acabar, né? Só assim a violência vai acabar. E outra, ensinem aos seus filhos e também se ensine, né? Seja seu próprio professor, porque a gente diz assim, você precisa ensinar aos filhos, mas você já aprendeu? Para você ensinar para eles, você já aprendeu? Você já aprendeu, no caso, a, por exemplo, ouvir o não e tratar o não? Você já aprendeu isso? Não, se você não aprendeu a ouvir o não, como é que você vai ensinar para o seu filho a ouvir o não? Você já aprendeu quando uma coisa não dá certo, você passar para outra coisa sem se reclamar, sem fazer grandes coisas? Ensina para o seu filho. A gente precisa ensinar para as nossas crianças e aprender também que nós não somos donos do mundo. Tem uma música de Petrúcio Amorim, né, que diz o contrário, mas é um contrário para o bem. Eu sou filha do dono do mundo, né? Sou filha do dono do mundo, mas eu não sou a dona do mundo. Eu não sou a dona das pessoas. Eu não posso obrigar as pessoas naquilo que eu penso, que eu acredito, né? Quando me perguntam, Mayra, você lida muito bem com todas as religiões. Sim, sabe por quê? Porque eu acredito que a essência de Jesus Cristo é amor, é caridade, é paz, né? A essência é essa dos ensinamentos dele. Então, eu sinceramente não conseguiria pregar contra religiões. Todas elas fazem o bem, e pelo contrário. Mas isso levanta, inclusive, questões. É espírita? Não é espírita? Sim, sou espírita. É minha doutrina. Mas o Espiritismo diz que a gente tem que amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. E eu tenho um grande amor, de braços abertos para tudo que ensina Jesus. É ele, que ele cresça, que eu me diminua. A gente precisa acabar com a violência, começando por nós. Senão, não adianta nada. Senão, não adianta nada só ficar se sentindo mal com os acontecimentos, com dó, com isso, com aquilo. Não, é preciso agir. Precisa arregaçar as mangas e agir. Quando eu deixo de ajudar na caridade, quando eu deixo de fazer o bem para outras pessoas, quando eu deixo de dar a mão, eu também estou, né? Eu também estou praticando o quê? Eu também estou praticando o aumento da violência, né? Então é preciso ter paciência, é preciso ter amor, é preciso ter resignação em algumas situações. Só isso para que a gente possa parar a violência. Mas o que é que a gente faz? A gente continua sendo quem somos e aí a gente continua agindo da mesma forma. O mundo vai praticando tudo isso, as outras pessoas vão praticando. A gente escuta nos noticiários. E o que é que a gente faz depois? Nada. A gente fica triste, a gente fica se sentindo mal, não é? Mas não fez nada. E aí se repetem esses atos de violência. Não, Mayra, não tem culpa não, a culpa foi do rapaz que matou. Tem também. Todos nós temos culpa dentro da violência. Todos nós podemos mudar isso que está acontecendo. Todos nós. É preciso.
E foi mais uma vida. Mas olha, se eu pudesse dizer uma coisa para a família desse menino, né? Eu diria o seguinte: não foi em vão. Ele continua sendo quem ele é. Ele continua tendo o sorriso que ele tinha. Ele continua sendo quem ele foi aqui no plano terreno. Continua sendo no outro plano. Foi recebido, foi acolhido. Absolutamente vai ser curado de todas as dores que esse evento possa ter trazido. E nenhuma morte acontece por acaso. E nenhuma morte acontece sem permissão divina. Como eu já disse para vocês, Deus não quer esse tipo de morte. Nunca quis. Se fosse por Deus, tenham certeza que a única morte que aconteceria seria por causas naturais, quando o nosso corpo realmente já estivesse se desligando. Mas Deus nos deu o quê? Deus nos deu livre-arbítrio. E aí vieram outros tipos de desligamento por conta de nós, por conta nossa. Por conta nossa. Somos nós que provocamos isso aí. Somos nós. Não é Deus que quis. Deus jamais quis assassinatos. Deus jamais quis violência. Deus jamais quis algo desse tipo. Então, foi Deus que quis. Não. Deus não quis nada disso. Não coloque isso na conta de Deus. Por Deus, a gente desligaria no momento assim que o nosso corpo já não estava mais suportando a expectativa mesmo do corpo, naturalmente. Somos nós que escolhemos. Nós bebemos e vamos dirigir. Nós bebemos e vamos brigar. Nós não nos frustramos e aí não trabalhamos a frustração, não trabalhamos a decepção, não trabalhamos a inveja, não trabalhamos o nosso ego. Somos nós, não é na conta de Deus, é na nossa conta. E a gente precisa resgatar isso. E a gente precisa fazer isso. Outra coisa também, gente, vamos deixar de diagnosticar pessoas ruins, pessoas maus, como pessoas doentes. Fulano é narcisista, fulano é bipolar, fulano não sei o quê, fulano é ruim, fulano tem falhas de caráter terríveis. Porque a gente está popularizando as doenças e aí quando existe essa doença, a gente já não tem mais a crença, não acredita mais nisso. Existem pessoas que são ruins, existem pessoas que pelas suas falhas de caráter não tratadas deram abertura para o mal. Na ausência do mal, na ausência do bem, o mal se acomoda. Então, fulano pode ser mau caráter, fulano pode ser ruim, fulano pode ser invejoso, fulano pode ser fofoqueiro, fulano pode ser tudo isso. Mas aí a gente quer tirar a autorresponsabilidade nossa e colocar ou nos espíritos, falando que é uma obsessão, que aí é fácil. Não, ele está só obsediado. Ou a gente coloca em doenças psicológicas, psiquiátricas, das quais nós não temos competência nenhuma para diagnosticar. Só quem pode diagnosticar uma doença é o profissional responsável, competente e gabaritado para isso. Então vamos parar de tirar o peso das falhas de caráter dos outros e colocar em doença ou em obsessão, ou em possessão, ou sei lá o quê. A gente precisa trabalhar. Vamos trabalhar, nos trabalhar, para que a violência acabe. Mas lembre-se, a gente começou falando o quê? Não adianta consumir os jornais, consumir as notícias ruins, lamentar, ficar triste momentaneamente e depois não tratar disso, e depois não agir em relação a isso. Mayra, não posso fazer nada. Pode, porque você se comanda, você se governa. Comece tratando as violências que tem dentro de você. Comece tratando sua grosseria, comece tratando sua arrogância, comece tratando tudo isso. Tudo isso. Então, não é também como se... Boa tarde, contando o espiritismo. Não é... As pessoas falam assim, foi uma fatalidade. Não. Não é uma fatalidade. Foi o uso errado do livre-arbítrio. Não foi fatalidade. Foi o uso errado do livre-arbítrio. Agora, se você me perguntar,
esse rapaz provavelmente iria desencarnar na idade que ele desencarnou? Sim, sim. Nenhuma morte acontece sem permissão de Deus. Pode até não ser o querer de Deus, como foi, mas sem a permissão de Deus, nada acontece. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus não erra caminhos. Deus não erra caminhos. Então, o que a gente pode tratar, Mayra? Se a gente não pode mudar, né, os planos reencarnatórios, se a gente não pode escolher a data da morte, o que a gente pode mudar? Nós, a forma como elas também acontecem. Deixarmos de sermos instrumento do mal. Deixar de ser instrumento do mal. Mas é algo bom que eu ouvi desde pequena até hoje, é que quando acontecem mortes, né? Quando acontecem mortes assim, a espiritualidade, ela vislumbra, ela tem o conhecimento de tudo e vê a nossa evolução, vê a condição que nós estamos. E muitas pessoas que não têm que sofrer as dores físicas, não têm que sofrer as dores ocasionadas por aquilo ali, elas são desligadas. Assim como desligavam os cristãos nas arenas, assim como desligavam muitos. Então isso eu tenho apaziguado no meu coração. E vários espíritos que eu converso me dizem, espíritos que foram assassinados, espíritos de acidentes, vários me trazem essa informação também. Onde é que está escrito isso? Não sei, pode até ser que tenha escrito em algum lugar. Estou falando da minha experiência, tá bom? Estou falando pelo espiritismo, pelos kardecistas? Não, estou falando por Mayra enquanto médio, enquanto espírita. Falando pelo que aprendi e pelo que escuto, tá bom? Tá certo? Então, é isso que eu acho sobre a violência. E sim, eu orei e oro, não só por essa família, mas por todas as famílias que precisam passar pelo instrumento da morte e pelo momento do luto dessa forma. Pela maldade, pela falta de caráter. Eu não vou mascarar com doença, isso aí não vou. Mas acredito muito na justiça da terra também. Sou advogada, né? Acredito muito na justiça da terra. E acredito, né? E acredito que nesse caso também será feita a justiça da terra. Luciana, nenhuma morte acontece sem permissão de Deus. Nenhuma morte sem a permissão de Deus. Os instrumentos é que são diferentes, né? Os instrumentos é que são diferentes, mas nenhuma morte. Deus não erra caminhos. Deus não erra caminhos. Certo? Ocorre sim. Flor Mineiro, ocorre sim, tá? Gente, agora eu vou comer, que eu ainda não almocei. Eu não almocei pra falar com vocês. Vou comer rapidinho. E orem por mim, que hoje é a defesa do meu pré-projeto. E eu vou dar resultado pra vocês, se eu passei ou não no pré-projeto, tá bom? Da psicografia, ó. Do mestrado. Tô aqui pensando em psicografia. Do mestrado. Hoje tem live com a Leila Cordeiro, minha amada Leila Cordeiro. Live hoje à noite, hein? Aqui pelo Instagram e pelo Instagram da Leila também, tá bom? Pelo Instagram da Leila Cordeiro. É 8 horas a live. Hoje eu tenho live com Leila Cordeiro, aquela jornalista que foi jornalista da Globo. Então, 8 horas da noite hoje com Leila Cordeiro. Muito obrigada. Lembre-se sobre o que nós conversamos dos eventos, de tudo isso. E lembre-se também que eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo.